olho cego para poder guiar. Algumas mudanças que já estavam em curso, como por exemplo o uso da tecnologia e até mesmo a valorização da questão da saúde mental e física, elas, sim, a gente percebe que em alguns aspectos elas prevaleceram. Qual o impacto disso na sua vida? O seu trabalho foi facilitado? Por exemplo, você consegue desenvolver um trabalho remoto? Você tem tido esse autocuidado de uma maneira mais intensa ou não? Na minha profissão foi bom. Na minha profissão realmente houve uma melhora. Você consegue ser mais ágil, né? Você consegue captar mais as situações para você poder distribuir. Sim, a gente acaba trabalhando mais pelo telefone, pelo computador, então você dá mais agilidade, né, nas suas tarefas diárias, através, sim, trabalhando home office. Eu acho que em relação a toda essa evolução tecnológica e a possibilidade de trabalhar em home office, isso que você diz, eu acho que houve uma evolução, sim, nesse sentido, né, por conta de uma necessidade extrema, né, então não tinha como não haver, mas também foi porque foi, assim, uma coisa obrigatória, né, então ainda está em processo de se estabelecer toda essa evolução, né. Em outros casos, teve a melhora, mas não tanto como deveria ter. Mas eu acredito que nessa mudança, nessa pandemia que teve, né, onde as pessoas trabalhavam em home office, houve uma melhora. Inclusive, se a pessoa souber trabalhar em home office, ela tem um ganho mental, tem um ganho, inclusive, de saúde, né? Ela tem uma serviço, sabe como ser, mas caso contrário não souber, aí vai só se prejudicar. Estamos de volta, segundo bloco do programa do Contra, aqui no 47.1 TV Nova Serrana, Botucatu e região. É um prazer entrar na tua casa, para você que nos acompanha e levar informação preciosa para quem nos assiste. A Maria aqui no intervalo fez uma pergunta tão importante que eu gostaria de direcioná-la ao Dr. André para que ele complemente a informação da máscara. Vamos lá, minha querida. Sim, eu comentei que recentemente eu peguei Covid pela segunda vez e, na minha opinião, as pessoas deveriam continuar com a conduta de utilizar máscaras, né, ao primeiro sinal de qualquer doença, enfim. E por quê? Os lugares onde eu transito são restritos, então muito provavelmente for, né, ou trabalho, ou supermercado, enfim. A menos que a pessoa seja assintomática, né, porque daí ela não perceberia, você acha que é importante dar continuidade? Esse meu pensamento é errado, de que a pessoa volte a utilizar máscara, é algum sinal de adoecimento ou não? Não, Maria, você está correta. A máscara, ela tem que ser uma boa prática de uma pessoa que está doente. Então hoje a gente tem ainda o vírus circulando, né, mas ele enfraqueceu. Então ele é um vírus que ele vai simular um resfriado, ele não deixa de ser um resfriado, né, na grande maioria dos casos. Então qualquer pessoa que estiver com uma síndrome gripal, seria de boa educação que ela utilizasse máscara para proteger as outras pessoas. Você citou um ponto tão importante que a gente vai voltar nele, porque você citou educação. E a gente vai falar um pouco de comportamento também. Mas antes, passo a palavra para o Thierry, que tem um questionamento importantíssimo sobre medicamentos. Muitos medicamentos não tinha nenhum comprovante que iam funcionar e foram usados a rodo, na verdade, né? As pessoas acreditavam que era um milagre. O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso, sobre esse uso indevido dos remédios? Tá. Então, a informação que as pessoas precisam saber é que hoje nós temos apenas 2 medicamentos comprovados. Então, existe um medicamento chamado Paxlovid, ele é o nome comercial. Ele é um antiviral, é uma associação do ritonavir com o nirmatrelvir. E ele está disponível no SUS. Os critérios para o uso dessa medicação são aqueles pacientes que têm alguma doença de base, alguma comorbidade, né, e que tem um potencial de se tornar grave. Ele é um medicamento para ser utilizado em tratamento ambulatorial, ou seja, para tomar o remédio em casa. Fazendo um paralelo, eu falo que ele é o Tamiflu da Covid. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho um paciente de 60 anos, hipertenso e diabético, fez o diagnóstico da Covid. Nos primeiros 5 dias,
eu tenho que entrar com essa medicação, porque esse paciente tem potencial para evoluir mal. A outra medicação que nós temos comprovadamente é a dexametasona, é um corticoide. O corticoide, a gente descobriu ele lá no meio da pandemia ainda, lá em 2021, que quando eu utilizava em pacientes hipoxêmicos, ou seja, a oxigenação do sangue do paciente estava baixa, ao dar o corticoide, eu melhorava a condição do paciente, eu diminuía o tempo de internação dele. Quando eu dou o corticoide fora desse período, e infelizmente muitos dos colegas ainda dão, eu aumento o risco desse paciente complicar. Então, se eu dou nos primeiros 7 dias, esse paciente vai ter uma chance maior de evoluir com uma pneumonia viral e uma internação. Por quê? Porque o corticoide ele é um anti-inflamatório. Então, eu tenho um processo inflamatório durante a infecção naquele primeiro momento. Se eu baixo esse processo inflamatório, né, as minhas defesas no início, eu favoreço a replicação do vírus. Esse vírus se multiplica mais e por isso que o paciente tem um risco maior. Tudo que for fora disso, durante a pandemia, né, for kit COVID, um monte de medicamentos que foi comprovado que não tem eficácia. Então, quando a gente fala de medicamentos, e muito se falou de medicamentos, hidroxicloroquina, ivermectina, são medicamentos consagrados, antigos, inofensivos, nós temos que entender que nem sempre uma medicação que ela é inofensiva para determinada doença, ela vai ser para todas as doenças. Um grande exemplo é o ácido acetil salicílico, que ele é contraindicado na dengue. Uma medicação que deve ter mais de 100 anos, né? Uma medicação inofensiva, entre aspas, mas que numa situação de dengue eu aumento o risco de dengue hemorrágica. Eu acho que é importante lembrar também dos remédios caseiros ou aqueles tiros naturais, né? Vieram muitas receitas de alho, shot de gengibre com cúrcuma. Sim. A automedicação também. A automedicação, né? Aí surgiu soroterapia, ozonioterapia, soro da imunidade e por aí vai. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte: a gente tem que se basear pela ciência. E hoje a medicina ela é regida pela medicina baseada em evidência. Então eu vou fazer pesquisa clínica, eu vou fazer estudos. Vamos supor que eu tenho a hipótese de que determinada medicação ela vai ser eficaz para o tratamento dessa doença. Então eu vou dividir os pacientes em 2 grupos. Um grupo que vai receber a medicação, o outro grupo vai receber o placebo. É uma medicação sem efeito. E eu não sei quem é que está recebendo nada, então nós chamamos isso de duplo cego. Né? Esses pacientes foram sorteados, eles foram randomizados. E a pesquisa começa. E existe um observador do lado de fora, olhando para essa pesquisa que, de tempos em tempos, ele faz uma intervenção. Então eu pego o grupo de pacientes que está recebendo a medicação. De repente esse grupo está melhorando muito, ele está salvando vidas. Quando esses dados começam a chamar atenção, o interventor vem e faz uma análise. Fala, olha, esse medicamento salvou 80% dos pacientes. Esse estudo ele é imediatamente interrompido porque eu preciso proteger os grupos de pacientes que estão no placebo. É antiético eu deixar esses pacientes morrer. E o contrário também acontece. Vamos supor que essa mesma medicação, de repente, ela começa a fazer muito mal para os pacientes. Esse grupo está morrendo mais. O interventor ele vai analisar e vai falar, para o estudo imediatamente, porque eu não posso deixar esses pacientes morrerem. O que eu quero dizer é que a ciência ela está para proteger o paciente. Essa informação que tem que ser mais importante. A ciência ela não está a favor da indústria farmacêutica,
ela não está a favor do político, ela não está a favor de ninguém. O objetivo da ciência é proteger o paciente, seja dele de uma medicação que está fazendo muito bem, seja de uma medicação que está fazendo muito mal. É uma pena que ao longo do caminho, durante a pandemia e até os dias atuais, nós tivemos muitas desinformações, fake news e o pior do que isso, profissionais da saúde que insistiam em tratamentos que comprovadamente não surtiam efeito, né? Então, isso agravou ainda mais esse quadro pandêmico. Eu vou aproveitar para entrar num assunto que lhe é caro, eu acredito. Vamos falar um pouquinho sobre um salvador de muitas vidas no Brasil, que foi o nosso SUS, né? E eu quero ouvir a tua opinião como profissional, como excelente profissional que você qual foi a importância do SUS durante a pandemia e depois dela, antes dela, qual a importância do SUS para o brasileiro? Bom, o SUS ele é o nosso sistema único de saúde, né? Ele foi ali implementado na Constituição de 88, mas ele entra em prática mesmo em 1996, né? Em que ele ele tem a sua integralidade, a sua universalidade. Então ele é o SUS, ele vai atender toda a população brasileira ou que esteja em território brasileiro. Ela não é exclusiva do brasileiro. Bom, então muitas das pessoas, né, a nossa região aqui do Vale do Jurumirim, apenas 13% em média tem saúde suplementar. A maioria dos municípios da nossa região, menos de 10% tem a saúde suplementar, que é o convênio médico, né? Então, a única garantia de acesso à saúde é através do SUS, que é gratuito. Bom, né? Não preciso dizer, então, o quanto foi importantíssimo para nós, né, ter acesso à saúde gratuita, né, algo que, inclusive, é um direito do brasileiro e que, sem dúvida alguma, foi essencial para atender vítimas que passaram por essa doença terrível, né, que precisaram de internação. Tá dito, e eu reforço aqui o meu respeito por vocês, pelos profissionais. Eu passei por uma história muito difícil durante a pandemia, que eu vou compartilhar com vocês aqui no próximo bloco. E eu tinha plano de saúde, eu era uma dessas pessoas dos 10%, 13%, mas quantos não tinham essa oportunidade, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que está na cabeça de todo mundo aqui da mesa, e não só daqui. Garanto que na tua cabeça, em casa, está passando também a história da vacina. Que confusão que foi essa durante a pandemia e até os dias atuais, o quanto isso impactou, o número de vacinação diminuiu, o que a gente precisa resgatar, o que a gente precisa fortalecer a respeito da vacinação e não só da vacinação no geral, mas também da Covid. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, doutor. Pois é, Ana, esse tema de vacina, ele é um movimento que não aconteceu só no Brasil, ele é um movimento mundial. É importante a gente saber que a saúde brasileira, ela começa com um modelo sanitarista lá no início do século XX. O que a gente sabia fazer lá no passado era vacina. Então, na nossa história da medicina, né, da saúde brasileira, a vacina ela sempre foi muito aceita pela população. Nós tínhamos uma cobertura vacinal excelente, né? Nós temos o Programa Nacional de Imunização, que com todas as suas críticas, ele consegue resolver muita coisa. É sabido que a vacina, ela surte efeito, ela é eficaz. Uma boa vacina, ela garante uma proteção, né, acima de 60%. Tanto se falou da eficácia das vacinas durante a pandemia, né, na época que começaram a surgir, mas, em média, a maioria das vacinas, acima de 60% de proteção, já tem uma boa eficácia. E quando nós falamos de vacina,
o objetivo da vacina não é prevenir que você não tenha a doença, que você não vá desenvolver. O objetivo da vacina é prevenir as formas graves. Ou seja, você não está impedindo que você se contamine, mas que durante a contaminação você tenha mais tranquilidade para o seu tratamento. Exatamente. Então, quando eu falo de uma vacina que ela protege, um exemplo, 70%, então, das vezes que você entrar em contato com o agente infeccioso, 70% de chance de você não perceber nada. 30% de chance de ter um quadro mais brando. Porém, a gente sabe que não garante 100%. Às vezes eu pego um paciente mais idoso, com mais doenças, mais debilitado. Esse paciente ele ainda também pode ter uma forma grave, mas eu vou reduzir de forma drástica. Diante disso, é só você olhar os números de mortalidade no mundo, o que acontece após a vacinação. Então a gente saiu da pandemia graças à vacina. Então é essa informação que é a mais importante. Perfeito, elucidador, direto e principalmente, eu acredito que honesto, né? Porque eu acho que a gente vive num mundo hoje que as coisas óbvias, elas têm que ser ditas, né? A gente tem que levar a sério a ciência, a gente tem que levar muito a sério os profissionais lúcidos como o Dr. André, né? E a gente vai passar agora para o próximo bloco, já depois do intervalo, que a gente vai falar um pouquinho do comportamento das pessoas pós-pandemia e cada um vai falar aqui como foi a sua passagem durante esse momento, né? Então, segura um pouquinho aí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo sobre a Covid-19. Ficando cego pra poder guiar.